Olá, queridos alunos. Espero que vocês estejam gostando da aula. Estamos na nossa 10ª aula. É incrível como passa rápido. E espero que vocês não tenham deixado tudo para a última hora, porque a quantidade de informação é muito grande. Essa aula, queridos, nós vamos tratar de um assunto que é o monasticismo, né? As ideias e os seus líderes principais. Claro que tudo é dividido didaticamente, mas enquanto a gente estava falando de alguns pais da igreja, por exemplo, os pais orientais, os pais capadócios, né? O monasticismo já está começando, já está ocorrendo, tá? E a gente separa por questões de facilidade, de pegar cada aspecto do cristianismo e jogando uma lupa, né? Então a lupa de hoje vai ser sobre o monasticismo e eu vou fazer alguns slides no fim dessa aula, muito pouca coisa, uma pincelada mesmo sobre a arte cristã primitiva. A arte cristã primitiva é a arte cristã dos 5 primeiros séculos, ok? E principalmente a primeira parte desses 5 primeiros séculos, até o século III, você tem a arte das catacumbas, né? Se faziam desenhos nas catacumbas que eram locais, né? Subterrâneos para enterrar os mortos. E algumas catacumbas eram muito pequenas, tal, mas os mártires, alguns líderes da igreja foram enterrados em catacumbas maiores e o que é interessante disso é ver as inscrições que eram feitas nas paredes das próprias catacumbas, né? Aqui eu pus uma slide em que, ao invés de chamar mosteiro ou um local para se isolar e orar, foi chamado de eremitério, lugar de silêncio e oração. Eremos, do grego, é deserto. Então, tudo que é o eremita, o eremitério, eremos, é tudo no sentido não só deserto, deserto mesmo, mas de isolamento, de estar fora da vida social de uma cidade ou né? É procurar se isolar mais fisicamente mesmo, ir para campo, ir para deserto também, nós veremos os pais do deserto, né? Então, é só para vocês começarem a acostumar, vocês têm uma terminologia bastante específica, tá? Monasticismo, mono é é estar sozinho, é estar sem convívio social. Então, essa é a ideia do monasticismo. Então, vamos ver exatamente no que se refere, né? Desde o início do cristianismo, muitos cristãos, homens e mulheres, começaram a atender o chamado de Deus, deixando dinheiro, parentes, se abstendo do casamento, passando a ter uma vida exclusivamente para Deus, em silêncio, em oração e trabalhando, viu? O fato de estar isolado não significa que não deva trabalhar, não. Trabalhando na confecção de cordas, cestas, esteiras, para conseguir a sua própria subsistência. E o dinheiro que eles conseguiam com a venda disso, eles, a maior parte, que eles usavam para viver, para comer, para pagar, enfim, as suas próprias despesas, e também o resto eles doavam, tá? O ascetismo tinha sido praticado por alguns cristãos desde os primórdios da igreja. Inicialmente viviam isolados, mas com o passar do tempo começaram a viver unidos em comunidades, em lugares específicos destinados à oração. Agora, o que é ascetismo? É a doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, que vem do termo grego antigo ascesis, que é prática, treinamento ou exercício de cunho espiritual. Isso é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível, segundo eles, em direção a Deus, à verdade e à virtude.
E aí você tem o monasticismo, do grego mônacos, uma pessoa solitária, é aquele que fica só. É a prática da abdicação dos objetivos comuns dos homens em prol da prática religiosa, tá? Retiravam-se da vida social para viverem sua fé. E Mateus 19, 21 diz: vende tudo o que tens e distribua, né? Essas palavras foram tomadas realmente ao pé da letra e tiveram grande influência nos meios monásticos. Tá? Esse tipo de vida é chamado de vida eremítica, de eremos, deserto. Isto é, vida solitária no deserto, e teve seu início no século III em regiões do Egito, Palestina, Síria, tendo como exemplo Santo Antão. Tá? Nós vamos falar dele já já. Aos poucos foi progredindo para a vida em comunidades. Então, primeiro andavam em grupos, pequenos grupos, isolados, depois começou a se criar uma construção própria para se viver junto, o que vai dar origem aos nossos conhecidos mosteiros, né, gente? Agora, vamos ver alguns termos um pouco mais diferente e vamos ver o sentido de cada um. Os termos empregados para os ascetas, para essas pessoas que viviam isoladas e com uma disciplina rígida de oração, de alimentação, de modo de viver, incluíam os termos monge, homem solitário que vivia sozinho, anacoreta, aquele que se retira. An é para fora, horen é retirar-se, tá? É retirar-se o quê? Da vida comunitária, da vida em sociedade, da vida nas cidades, tá? Eremita vem de eremos, né? Como eu já falei, deserto em grego, tá? Que também. E cenobita é um monge que vive em comunidades, mas comunidades retiradas, ou seja, você já tem pequenas construções como mosteiros, como retiros, em que várias pessoas professam, digamos, um modo comum de vida, tá? No uso geral, comum, mais atual, né, a palavra monge tornou-se a palavra geral, enquanto que os termos anacoreta e eremita são usados para aqueles que adotam uma vida mais solitária. Então, hoje, quando a gente fala monge, a gente pensa um monge dentro de um mosteiro. Agora, o eremita é realmente aquele que ainda hoje existem, tá? Vivem sozinhos, vivem isolados. Muito bem. E o início de tudo isso, vamos procurar entender. Por volta do ano 305, tem-se o registro do primeiro movimento, onde Antônio, nós falaremos dele mais daqui a pouquinho já, mais conhecido como Antão, ao qual podemos considerar como fundador da vida monástica, ele une um grupo de discípulos que decidem renunciar ao mundo e se agrupar entre eles. Esse agrupamento ainda não contemplava uma visão perfeita de um mosteiro, mas era um agrupamento de anacoretas submetidos a uma ascese e a um modo de vida relativamente livre. Essa primeira comunidade foi estabelecida às margens do rio Nilo. Vocês sabem, o rio Nilo fica no Egito. Então, podemos dizer que o monasticismo tem a sua origem, do ponto de vista territorial, no Egito, tá? Por volta de 318, Pacômio, que é outro que nós veremos, que vivera 12 anos como eremita, foi um dos fortes difusores do movimento e fundou seu primeiro mosteiro. Situava-se perto da aldeia de Tabenese, na margem ocidental do Nilo, nas proximidades da antiga cidade de Denderá. Se vocês procurarem no Google essa palavra Denderá, vocês vão achar uma coisa muito interessante, vocês vão achar muitas esculturas, artes egípcias, tá? É bastante interessante. Enfim, é no Egito, nas proximidades do rio Nilo, ok? Antes de falar dos pais do deserto, eu vou ler aqui no livro, como eu tenho feito sempre, algumas coisas sobre as origens do monasticismo, tá?
O monasticismo sofreu influências de vários fatores, de vários locais, tanto locais geográficos, tá? Como fatores culturais, como textos também, tá? Então, por exemplo, você tem o fator judaico. O judaísmo, embora geralmente não seja ascético em sua abordagem, no primeiro século incluiu algumas ideias ascéticas. Sabemos de essênios e talvez relacionados a eles, terapeutas do Egito que mantiveram uma separação entre os membros masculinos e femininos. Além disso, alguns profetas do Antigo Testamento e posteriormente pessoas como João Batista ofereceram potenciais modelos de vida religiosa solitária, similar a uma vida religiosa desabrigada. Então, você tem o fator judaico, embora, na minha opinião, ele seja o menos importante, digamos. Ele não é um fator tão forte e decisivo. Dentro do meio pagão, nós temos os pitagóricos, né, que eram da escola de Pitágoras. Tá? Os pitagóricos eram vegetarianos e exerciam uma vida disciplinada que pode ter servido de modelo para um grupo chamado terapeutas. É um grupo também de monastério, tá? Os gnósticos normalmente consideravam a matéria como algo mal. Isso vocês já sabem, eu já expliquei para vocês. E alguns cínicos, cínico é uma corrente filosófica, ok, queridos? Negaram o mundo em um protesto intransigente contra as normas da sociedade, tá? Do próprio Novo Testamento, o autor aqui levanta a seguinte influência, né? Os dizeres de Mateus 19, 21, né? As palavras de Jesus, como vende tudo o que tens, dá aos pobres, né? Tiveram grande influência nos círculos monásticos. Jesus e os 12 tornaram-se modelos de monges ideais. Os atos apócrifos deram destaque ao tema ascético. Os atos apócrifos, ou seja, um texto apócrifo, né? Vocês têm como procurar e ler, tá? Eles deram muito ênfase a esta forma de viver. Fator secular, ou seja, que não religioso, são fatores sociais, por exemplo, como a própria fuga dos encargos mesmo da sociedade. Pessoas que não queriam viver naquele modelo de cobrança e de ter que trabalhar nesse sentido formal, de ter que pagar impostos, enfim. Esses fatores, como fuga dos encargos da sociedade, levaram os pagãos a retirarem-se para regiões desertas, na fronteira com o vale do rio Nilo, tá? Então, vejam, vocês têm muitas coisas em termos e tudo isso junto vai dando, vai formando esse movimento chamado monasticismo, né? No fim do terceiro século, o impulso ascético começou a expressar-se em um grau maior de retirada da sociedade, de início perto de cidades e aldeias, mas depois bem para mais longe, em regiões desabitadas ou até mesmo em regiões desérticas, tá certo? Então, vejam, são maneiras que alguns religiosos encontraram para poder viver. E esses que foram para longe, que foram para o deserto, ficaram afastados, são conhecidos como os pais do deserto ou padres do deserto, tá? Foram eremitas, ascetas, monges e freiras que viviam majoritariamente no deserto da Nítria, no Egito, a partir do século III. O deserto da Nítria, queridos, fica no Egito, tá? Então, chamamos de padres do deserto um grupo influente de eremitas e cenobitas dos séculos III e IV que se estabeleceram no deserto do Egito. Tá? Eles foram os primeiros monges da igreja. Segundo os historiadores, Paulo de Tebas é o primeiro eremita do qual se tem notícia a estabelecer a tradição do ascetismo e contemplação monástica
E o Pacômio, que nós já vamos falar, o Pacômio de Tebaida, é considerado o fundador do cenobitismo, do monasticismo primitivo. Mas o grande pai do monasticismo oriental é Antão do Egito, que começou as várias colônias de eremita. Aqui você tem uma representação dele, tá? Nessa fotografia que eu usei para ilustrar o slide, ok? E quem é Antão do Egito, tá? A vida de Antão foi relatada por Atanásio de Alexandria na vida de Antônio. Antão é o nome mais correto, tá? Só que quando foi traduzido para o português, ficou Antônio, ok? E esse texto eu já passei para vocês, quando eu falei de Atanásio, eu já comentei com vocês sobre a vida de Antônio, tá? E é muito fácil vocês conseguirem esse texto em PDF. Segundo Atanásio, Antão teria nascido por volta de 251 na Tebaida, no Alto Egito, e falecido em 356. Portanto, ele teria vivido 105 anos de idade. Cristão fervoroso, com aproximadamente 20 anos, interpretou o evangelho de forma literal, tá? Aquele Mateus que a gente já citou, vende tudo e distribui aos pobres, e distribuiu todos os seus bens aos pobres, partindo em seguida para viver no deserto. Então, ainda, segundo o relato de Atanásio, Antão foi tentado pelo diabo, assim como aconteceu com Jesus, mas por muito mais tempo do que os 40 dias de Jesus, ok? Porém, Antão resistiu às tentações e não se deixou seduzir pelas tentadoras visões que se multiplicavam à sua volta. O seu nome começou a ganhar fama por ser exímio na arte de pastorear. Isso o levou a ser venerado por numerosos visitantes, sendo visitado no deserto por inúmeros peregrinos. Começou mesmo uma peregrinação para ir ver o Antônio e conversar com ele e se aconselhar com ele, tá? Em 311 viajou até Alexandria para ajudar os cristãos perseguidos por Maximino Daia, regressando em 355 para impugnar a doutrina ariana. Aqui no nosso texto base, no nosso livro do Ferguson, que eu estou seguindo, você tem um trecho que eu vou ler para vocês, que chama-se Os Primeiros Líderes, né, do monasticismo. Muitos líderes importantes na história primitiva do monasticismo são discutidos em obras dos pais da igreja e em outras fontes. Em A Vida de Antônio, Atanásio definiu o estilo de vida dos monges e popularizou o modelo eremita do monasticismo, embora reservasse suas energias para a causa da ortodoxia doutrinária. Basílio de Cesareia incentivou um monasticismo comunal baseado no amor e integrou o monasticismo à grande igreja. O que é monasticismo comunal? É esse modelo de um grupo que professa as mesmas ideias e quer ter as mesmas posturas perante a vida, se une e vivem juntos, em comunidade, mas uma comunidade isolada da sociedade, vamos dizer, não religiosa, ok? Jerônimo, já falamos dele, importantíssimo, a Vulgata, né? Um expoente ocidental precoce da vida monástica, fundou um monastério em Belém e incentivou as mulheres em sua vida ascética. E, finalmente, Agostinho foi influente em fornecer um modelo para combinar a vida monástica com os deveres pastorais. Então, vejo aqui, eu li essa pequena introdução sobre os primeiros líderes, porque vocês veem como já aqueles pais da igreja que já comentamos aqui em função dos nossos estudos aí sobre os pais da igreja em cada época, você vê que já havia a ideia do monasticismo germinando, né, entre eles. Tá? Aí continua, Antônio não foi o primeiro eremita, pois Atanásio diz que ele tomou o conselho de um velho homem
que viveu como eremita desde a sua juventude em uma aldeia próxima. Ainda assim, Antônio tornou-se, pela sua retirada para o deserto do Nilo e por sua santidade, o exemplo para futuros eremitas. Tá? Se vida de Antônio de Atanásio é exata ou não, sua importância está na sua influência. A imitação de Deus foi o tema básico de Antônio. Agora, eu falei também de outro, olha aqui, o equivalente de Antônio entre os cenobitas foi quem? Pacômio, né? Nós ainda vamos falar um pouquinho dele, cujos mosteiros desenvolveram-se pela primeira vez em conexão com aldeias, como uma extensão das formas anteriores de ascetismo, e só mais tarde expandiram-se às áreas desérticas e periféricas. A regra de Pacômio era um pouco rigorosa, mas deu provisão àqueles que queriam trabalhar com mais vigor na vida ascética. Aí ele continua, outros nomes importantes na história do monasticismo egípcio inclui Amun, que fundou comunidades semi-eremíticas, Shenut, cujos escritos em Sahidic, o dialeto do copta usado no Alto Egito, representam a forma indígena, ou seja, a forma própria da terra, né, do monasticismo entre os coptas nativos no Egito. Como eu já falei para vocês, copta é o egípcio que se converteu ao cristianismo, tá? Tem outro, Evrágio do Ponto e João Cassiano. Tá? João Cassiano, que nós vamos falar alguma coisa daqui a pouco, eu vou deixar para falar logo em seguida. Vamos primeiro aqui terminar o Antão e falar do Pacômio, ok? Antão dedicou todo o seu tempo à vida ascética, atento a si mesmo e vivendo de renúncia a si mesmo perto da sua própria casa. Veja você, renúncia de si mesmo, isso é o ascetismo. É você renunciar aos prazeres, a sua vida e viver uma vida totalmente voltada para a oração, voltada para o outro, tá? Ainda não existiam tantas celas monásticas no Egito e nenhum monge conhecia sequer o longínquo deserto. Então, a ida para o deserto ela é posterior, tá? Fazia trabalho manual, pois tinha ouvido que o que não quer trabalhar não tem o direito de comer. Do que recebia, guardava algo para sua manutenção e o resto dava aos pobres. Então é a típica vida, é mais uma ilustração do Antão ou Antônio, tá? Cuja vida foi retratada por Atanásio e que pode ser lida sem nenhum problema. Nós temos tradução em português. Agora vamos falar do Pacômio, tá? Vocês veem aqui uma ilustração, a moda mais bizantina, né, a moda mais oriental de se retratar um monge, né? E tá escrito aqui, tá vendo? São Pacômio, tá? Nasceu cerca de 292 até 348, também é conhecido como Abba Pacômio. Abba é pai, tá? Então não é só simplesmente porque é o pai Pacômio, tá? É geralmente reconhecido como fundador do monasticismo cenobita, tá? Nasceu em 292 em Tebas, no Egito, de pais pagãos. Contra sua vontade, foi alistado no exército romano quando tinha 20 anos e mantido em cativeiro. Foi ali que ele conheceu cristãos que alimentavam os famintos e consolavam os aflitos, o que causou forte impressão nele, fazendo um voto de investigar mais a fundo o cristianismo quando saísse de lá. Por fim, conseguiu sair do exército sem ter lutado, converteu-se e foi batizado em 314. Então conheceu alguns ascetas e decidiu seguir o mesmo caminho, tá? Veja vocês, certo dia, conta a lenda, né, Pacômio, enquanto caminhava e rezava, ouviu em seu coração uma voz. Esta voz lhe dizia para construir naquele lugar um mosteiro e que tal obra iria acolher muitos religiosos chamados para a vida monástica. Eremitas, religiosos e monges, vindo de várias localidades, pediram para ingressar
no mosteiro de Pacômio. O mosteiro floresceu e o famoso bispo Atanásio, que a gente já comentou, que mais tarde tornou-se santo e doutor da igreja, deu aprovação eclesiástica à obra de São Pacômio. O próprio irmão do bispo, chamado João, distribuiu sua riqueza aos pobres e uniu-se a Pacômio. São Pacômio inaugurou uma forma de vida monástica diferente no Egito. Ao invés de pequenos grupos ligados a um líder carismático, os mosteiros fundados por ele eram verdadeiras comunidades cristãs, com regras detalhadas para a convivência em comum, para a oração e para o trabalho. Você tem, por exemplo, Bento de Núrcia, que fundou a ordem beneditina, né? O próprio Agostinho fundou a ordem chamada Ordem Agostiniana, né? E isso o que significa? Significa que um grupo de pessoas vai viver nesse local específico, que é o mosteiro, e vão seguir regras específicas daquele modelo, daquele grupo, do seu líder. Tá? Então, a ordem beneditina, a ordem jesuíta, tá? Então, vocês veem que isso é uma coisa que começa a proliferar nessa época, né? Aí você tem mais uma representação do nosso querido Pacômio. Pacômio ainda abriu mais 8 mosteiros masculinos e um feminino. Sua fama de santidade espalhou-se pelo Egito e pela Ásia Menor. Foi agraciado por Deus com o dom da profecia e morreu no ano de 346, vítima de uma peste que assolava o Egito na época. Até o século XII, havia ainda cerca de 500 monges da ordem de São Pacômio. Tá vendo? E aí a gente até agora falou do Egito, né? Mas no Ocidente, ou seja, na Europa, tá na Gália, que é a atual França, e enfim, na parte ocidental do Império também começou a se desenvolver o monasticismo, tá? Que é conhecido como monasticismo ocidental, tá? Na parte ocidental também temos, já falei isso, o monasticismo ocidental começou sob a forma eremítica e sob a inspiração de Atanásio, que escreveu a vida do primeiro eremita Antão. Os ocidentais, contudo, dotados de senso prático e ativo, preferiram a vida cenobítica, ou seja, a vida comunitária. Então, os ocidentais, eles, vamos dizer assim, como característica ocidental, como característica psicológica própria do ocidental, eles não tinham tanto dom para uma vida totalmente, por exemplo, em silêncio e absolutamente sem contato com ninguém, em oração isolados. Então, eles preferiram e realmente construíram, como eu acabei de falar, ordens comunitárias, tá? Algumas personalidades se destacaram no monasticismo ocidental, tendo cada uma escrito a sua própria regra monástica. Então, a maneira como eles iam se vestir, como eles iam comer, que horas iam acordar, quais orações iam fazer, que tipo de trabalho, como eles iam conviver, como eles iam distribuir as tarefas do mosteiro, tudo isso você tem escrito. E isso chama-se regra monástica, tá? Os principais representantes foram Martinho de Tours, Agostinho e Bento de Núrcia. O Bento, é o patriarca dos monges no Ocidente. O Bento de Núrcia é o que fundou a Ordem dos Beneditinos, a primeira grande ordem religiosa do Ocidente, tá? E também tem o João Cassiano. Na realidade, o João Cassiano era um oriental e ele foi para o lado ocidental. Conferências e institutos de Cassiano trouxeram a sabedoria e os ideais dos monges egípcios para o sul da Gália. Gália é França, lembra? Ele pensou na vida cenobita como um treinamento para a vida espiritual mais elevada do eremita. Por exemplo, Bento de Núrcia concordou sobre essa avaliação do eremita. Por outro lado, escritos de Cassiano tiveram influência suficiente para afirmar que, se Benedito é o pai do monasticismo ocidental, então Cassiano
é o avô. Ou seja, aqui o autor está querendo dizer que tudo bem, Bento foi considerado que o fundador, né, da primeira grande ordem religiosa do Ocidente, mas o Bento se baseou na visão e nos escritos do Cassiano, tá? O Martinho de Tours, que eu comentei aqui, olha, que eu citei o nome, não comentei ainda, né? Foi um dos primeiros seguidores ocidentais do monasticismo. Após sua conversão, ele evangelizou ao norte da Gália e tornou-se uma influência importante para os monges britânicos. Depois de tornar-se o bispo de Tours, Tours é uma cidade na atual França, tá? Ele continuou sua vida monástica, vivendo na periferia da cidade e, portanto, definiu um exemplo de vida monástica clerical, ou seja, ele era ligado ao clero, tá? Martinho exemplificou o importante papel que os monges passaram a desempenhar em missões, já que muitos se tornaram missionários itinerantes, certo? Agostinho já falamos, o Bento já falamos, então, em linhas gerais, esse é o início desse movimento do monacismo ocidental. E como o nosso curso vai só até a desintegração do Império Romano do Ocidente em 476, né? Nós não vamos entrar, isso será provavelmente abordado numa história da Igreja 2, onde vamos pegar plena Idade Média, onde aí as ordens religiosas e tudo proliferam de forma espantosa, né? Mas antes da gente terminar essa aula aqui, o objetivo dessa aula era o monacismo ocidental. Mas eu não queria passar por esse curso sem dar uma pincelada, sem falar de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito superficial, infelizmente, sobre a arte cristã, tá? A arte cristã, a arte cristã, principalmente a arte cristã chamada primitiva, ela é dos 500 primeiros anos de cristianismo. Ela é a arte que foi produzida nesses primeiros 500 anos de cristianismo, tá? Ela é dividida em antes do Édito de Milão, que foi em 313, e depois do Édito de Milão. Antes do Édito de Milão, nós temos preponderantemente a arte cristã feita nas catacumbas, ou seja, nos subterrâneos. Veja essa primeira fotografia aqui, subterrâneos, onde eram enterrados os cristãos e os mártires e tudo. E aqui eu pus alguns exemplos retirados da internet de desenhos feitos em paredes dessas catacumbas. Vocês podem ver que são desenhos bastante até elaborados, né? E você tem sempre uma temática, olha aqui, uma temática pastoril. Aqui provavelmente sejam homens e mulheres que foram mártires, tá? Aqui mostrando também os cristãos em situação de perseguição, né? Então, ela é bastante interessante. Não temos muito tempo para discutir isso, mas eu gostaria, é muito simples. No Google, joguem arte cristã primitiva e procurem, vejam bastante imagens, procurem se informar sobre isso, que é uma coisa espetacular, tá? Agora, entre a arte cristã, nós temos as construções também, a parte da arquitetura, tá? Basílica é um grande espaço coberto destinado à realização de assembleias cuja origem remonta à Grécia helenística. Seu modelo foi largamente desenvolvido pelos romanos, sendo mais tarde adaptado como modelo para os templos cristãos. Tá? Com o Édito de Milão, Constantino I
apoia a construção de templos próprios em Roma, Milão, Ravenna, de modo a divulgar a nova religião e a acolher o crescente número de convertidos. Então, veja, a basílica é uma construção muito simples. Aqui vocês têm uma espécie de desenho, de projeto de como é uma basílica. Olha, é uma nave central muito grande. Olha o desenho, o projeto, e olhem a própria basílica. Olha aqui, e você tem essa parte na frente, abaulada e tal. Isso digamos assim, o conceito de basílica. Tá? A palavra basílica vem de Basileus, do grego. Basileus é o rei. Geralmente era a construção onde permanecia o rei, certo? Então, vamos lá. O que é basílica, o que é catedral e a etimologia dessas duas palavras, ou seja, a origem dessas duas palavras. Historicamente, uma basílica era apenas uma grande construção retangular, vocês já viram no slide anterior, bastante comum na Roma antiga, com uma abóbada semicircular no topo. A abóbada era tradicionalmente o lugar onde um juiz ou imperador romano se sentaria. Na verdade, o termo basílica tem uma razão política. Em grego, basileus significa rei. A basílica é, entanto, o lugar do soberano, onde o soberano se senta, fala e governa. Tá? Já o título de catedral é dado às igrejas que são o centro de cada diocese, onde o bispo normalmente preside importantes liturgias. A catedral é caracterizada pela presença da cadeira do bispo. Cadeira, a outra palavra para cadeira é cátedra. Cátedra, tá? Daí vem catedral, ou seja, aquela igreja que é a mais importante das que tem na cidade, que é onde é a sede do bispo, tá? Então vocês têm o bispo fica nessa cadeira ao celebrar a missa ou outros eventos litúrgicos, assim como os basileus se sentariam na basílica, tá? Então, a basílica ela começa na Grécia, ela tem uma origem pagã, portanto, depois ela vai sendo o local para reuniões dos cristãos, que a partir de Constantino há essa preocupação, aí começam a se construir uns templos propriamente ditos, específicos, já uma arte, uma arquitetura cristã e não romana, mas cristã, né? Em Roma, sim, no Império Romano, mas ainda assim, especificamente para a celebração cristã, tá? E aí passa a se chamar catedral. E aqui eu dei, para encerrar a nossa aula, né? Eu dei o exemplo da Catedral de Colônia, na Alemanha, que é uma coisa maravilhosa, uma arquitetura extraordinária, né? E mais um desenho das catacumbas. Olha a âncora aqui, tá? A âncora, você tem inclusive a forma da âncora, a parte aqui da âncora em forma de cruz, e o peixe, tá vendo? Isso daqui foi achado numa catacumba chamada Catacumba Priscila, em Roma, e é do século III, tá? Queridos, esta é a penúltima aula, estamos chegando ao fim. Aguentem mais um pouquinho, né? E até a próxima aula e última aula desse módulo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e sempre estou à disposição para tirar alguma dúvida ou querendo conversar comigo, só mandar um WhatsApp. Um grande abraço a todos.